Peraí. A paz do Senhor. A paz do Senhor, gente. Como vai, gente? Hoje nós vamos fazer Gênesis 33. 33, Miguel. Então, gente, como vai os estudos de vocês? Vida de corrida, né? O ano começou muito bom, né? Glória a Deus. Graças a Deus. Então vamos fazer hoje o Gênesis 33, naquela modalidade. O Gabriel vai lendo, a gente vai explicando. E o Gabriel vai ler, então ele vai sair um pouquinho de cada aqui. Porque a gente precisa criar um espaço melhor pra gente poder fazer os vídeos. Em breve a gente vai ter um novo estúdio. É isso. Nós vamos ter um estúdio tão bonito, gente. Vocês vão querer ver são no muitos canal, inscritos, só pra ver. né? Então, vamos lá, gente. Gênesis 33. Vai lá, Gabriel começa a ler. Pode ler até o 8. Gabriel vai ler até o 8. Ok. Não, E levantou Jacó os seus olhos e olhou, e eis que vinha Esaú, e 400 homens com ele. Então repartiu os filhos entre Lia, Raquel e as suas 2 servas. E pôs as servas e seus filhos na frente, e a Lia e seus filhos atrás. Porém a Raquel e José os derradeiros. E ele mesmo passou adiante deles e inclinou-se à terra 7 vezes até que chegou a seu irmão. Então Esaú correu-lhe ao encontro e abraçou-o, e lançou-se sobre o seu pescoço e beijou-o, e choraram. Depois levantou os seus olhos e viu as mulheres e os meninos e disse: Quem são estes contigo? E ele disse: Os filhos que Deus deu graciosamente ao teu servo. Então chegaram as servas, elas e os seus filhos inclinaram-se. Chegou também Lia com seus filhos e inclinaram-se, e depois chegou José e Raquel e inclinaram-se. E disse Esaú: De que te serve todo esse bando que tenho encontrado? E ele disse: Para achar graça aos olhos de meu senhor. Só até aí. Então, Jacó, ele olhou, né? E viu que estava vindo Esaú com 400 homens. Ele já estava mais calmo, né? Já tinha passado a parte pior, já tinha recebido a bênção de Deus, já estava com o coração... Se eu lutei com Deus, como esse 400 homens? Já estava confortado pelo Senhor, tinha mandado os servos à frente com aquele rebanho para poder doar para Esaú, né? E aí ele repartiu, mesmo assim, por precaução, né, gente? Ele repartiu os filhos entre Lia, Raquel e as 2 servas. Então ele fez 4, separou assim em 2 grupos, né? Mas separando, colocando um atrás do outro, para que caso um dos grupos fosse atacado, os outros prevalecessem e conseguissem fugir. E ele mesmo passou adiante, ele foi lá pra frente e deixou os filhos e as mulheres e as concubinas atrás. Aí ele chegou diante de Esaú e 7 vezes se inclinou, né? Antes de chegar a Esaú, ele se inclinou 7 vezes. Aí chegou tipo assim. E foi chegando. E aí quando chegou, Esaú correu até ele. Quando ele chega lá, que ele olha Esaú, né, inclinando-se, o próprio Esaú corre para dar um abraço para ele, né? A ira de Esaú já tinha acabado. E aí Esaú correu ao encontro, abraçou, lançou-se sobre o seu pescoço, beijou ele, e os 2 choraram, porque ali houve uma cura, né? Como é bom ser curado pelo Senhor, né? Como é bom quando a dor, as mágoas se esvaem nas lágrimas e vão embora, e o perdão acontece De forma perfeita. Poxa, tão maravilhoso, né? Todos nós temos que aprender com essa lição aí. E depois ele levantou os olhos e viu as mulheres e os meninos e disse: Quem são esses contigo? Esaú perguntando para ele, né? Esses são os filhos que graciosamente Deus tem dado ao teu servo. Então eles chegaram às servas, né? Ou seja, Bila e Zilpa, e inclinaram-se também, né? Com reverência de respeito. Chegou também Lia com seus filhos, inclinou-se. Depois José e Raquel, que estavam assim nessa linha. E aí Esaú disse: Mas por que você me mandou esse bando de coisas? Você mandou esse monte de coisa no caminho, né? Aí ele falou: para achar graças aos seus olhos, meu Senhor, porque eu mandei para que o Senhor me perdoasse, porque você me perdoasse, né, irmão? É isso que ele quis dizer, né, para Esaú. Eu mandei esse monte de coisa para buscar o teu perdão, né? Mas Esaú disse:
Eu tenho bastante, meu irmão, seja para ti o que tens. Então disse Jacó, não, se agora tenho achado graça em teus olhos, peço-te que tomes o meu presente da minha mão. Porquanto tenho visto o teu rosto como se tivesse visto o rosto de Deus, e tomaste contentamento em mim. Toma, peço-te, a minha bênção que te foi trazida, porque Deus graciosamente me tem dado, e porque tenho de tudo, e estou com ele até que a tomou. E disse, caminhemos e andemos, e eu partirei adiante de ti. Me tem dado, Miguel. Tem dado é uma expressão antiga, mostra como eles realmente se expressavam, né? É uma tradução de como era a linguagem naquela época. E disse, 12. E disse, caminhemos e andemos, e eu partirei adiante de ti. Porém ele disse, meu senhor, sabe que esses filhos são tenros, e que tenho comigo ovelhas e vacas de leite. Se as afadigarem somente um dia, todo o rebanho morrerá. Ora, passe o meu senhor adiante de seu servo, e eu irei como guia pouco a pouco, conforme ao passo do gado que vai adiante de mim, e conforme ao passo dos meninos, até que chegue ao meu senhor em Seir. Esaú disse, permite então que eu deixe contigo alguns da minha gente? E ele disse, para que é isso? Basta que ache graça aos olhos do meu senhor. Assim voltou Esaú aquele dia pelo seu caminho a Seir. Tá, até aqui. Esaú, ele não queria receber os presentes, né? No versículo 9. Aí ele falou, não, pode ficar, fica para ti o que você tem, eu já tenho muito, né? Eu tenho bastante. Jacó disse, não, se você me perdoa mesmo, então eu te peço que você fique com os presentes que eu estou te oferecendo, porquanto eu tenho visto o teu rosto como se tivesse visto o rosto de Deus, e tomaste contentamento em mim. Ou seja, você viu que realmente eu quero o teu bem, que eu estou bem, entendeu? Quando ele diz eu vejo o rosto como o rosto de Deus, é porque ele viu um semblante bom, de perdão, uma coisa que Esaú não estava sentindo mais. Esaú tinha raiva do irmão, então ele via ali o rosto de Deus, que ele estava dizendo era um semblante de paz, né? De amor, de misericórdia, ou seja, que Deus tinha feito isso por ele, né? Então ele disse, então caminhamos e andemos, e eu partirei adiante de ti. Porém Jacó disse para ele, não, meu senhor, sabe que eu tenho filhos pequenos, né? E ovelhas, vacas de leite. Se eu andar muito depressa, elas vão morrer, né? Eu tenho que ir devagar. Então no 14 ele fala, ora, passe o meu senhor diante do teu servo, vá na frente, que eu vou como guia, pouco a pouco, conforme o passo do gado e das crianças, né? Até que chegue ao senhor em Seir. Só que Esaú disse, então me deixar algumas pessoas com você, né? Para te ajudar e tal. Contigo, alguns da minha gente. Ele disse, não, para que isso? Não precisa. Basta para mim que você tenha me perdoado. Entendeu? Pode deixar que eu vou, depois eu vou à frente e tal. Né? Então, Esaú foi pelo caminho de Seir. Agora o Gabriel vai ler o 17. Jacó, porém, partiu para Sucote e edificou para si uma casa e fez cabanas para o seu gado. Por isso chamou aquele lugar Sucote. Chegou Jacó salvo a Salém, cidade de Siquém, que está na terra de Canaã, quando vinha de Padã-Arã, e armou a sua tenda diante da cidade. E comprou uma parte do campo em que estendera a sua tenda da mão dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro. Levantou ali um altar e chamou-lhe Deus, o Deus de Israel. Então, gente, olha, então Esaú vai, e aí Jacó parte para Sucote, em vez de ir para Seir, como ele tinha falado. Ele vai para outro lado, ele vai para Sucote e edifica ali para si uma casa. E fez cabanas para o seu gado, por isso chamou aquele lugar Sucote. E chegou Jacó salvo a Salém, ele foi para Salém em vez de ir para Seir. Aí ele chega na cidade de Salém, cidade de Siquém, que está na terra de Canaã, quando vinha de Padã-Arã, e armou a sua tenda diante da cidade. E comprou uma parte do campo em que estendera a sua tenda da mão dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro. Ele compra o campo. Então, gente, olha só, isso prova que você está vendo como que eles vão comprando campos e são deles, é herança deles. É uma prova de que eles compraram esse campo. Eles compram aquilo ali, tem um nome, o nome de quem eles compraram, de Amor, pai de Siquém. Tem o valor que eles pagaram pelos campos, né? E ali ele levanta um altar,
tem ali uma reverência. Então, quando você ouve algumas pessoas falando, aquela cidade não pertencia ao povo de Israel, eles invadiram uma coisa que não era deles, é mentira, era deles, eles tinham comprado. 100 peças. Algumas coisas eles foram comprando, você vai vendo, eles vão comprando. Deus deu para eles compraram e pagaram. Se você começar a ver a história, você vai ver alguns campos que foram comprados. Então a gente tem muita mentira por aí que a gente vai estudando a história, a gente vai fazendo uma análise e vai percebendo, né, que Deus foi dando a eles, né? E levantou ali um altar e chamou-lhe Deus, o Deus de Israel. Só que, Gabriel, não sei que versão é essa que você tá. É a CF. É normal. É a CF? Vê se. O que você quer ver? Esse último texto, esse último versículo 20. Bota na outra, né, que eu tô te mostrando. Versículo 20, eu quero ouvir qual o nome que eles deram, que ele deu. Ele levantou um altar e chamou-lhe Deus, o Deus de Israel. E ele ficou El-Ehod Israel. Ah, Ali, nossa, viu na versão que eu te mostrei hoje? ali ele edificou um altar e lhe chamou El-Elohi Israel. El-Elohi Israel, né? El-Elohi, que significa Deus, o Deus de Israel. El-Elohi Israel. Parece até em espanhol, porque El. El é L, depois E-L-O-H-E e depois Israel. Então, gente, é isso. Esse foi o capítulo 33. Caraca. E a gente... Nossa, 33 foi rápido, né? 18 minutos. Pois é, pequeno. Então, agora nós vamos para considerações finais com o Miguel. Eu? De novo? E depois com o Gabriel. Vamos lá, Miguel, pode falar. Jacó, ele mandou servos, né, até Esaú com presente, né? E quando Esaú pegou os presentes, né, viu quais eram os presentes e encontrou com Jacó, ele disse porém Esaú: eu já tenho muito, meu irmão, guarde para você o que é seu. Mas Jacó não quis, como se ele estivesse pagando a bênção que ele tirou, entendeu? Tipo assim, peguei sua bênção, mas te dou aqui rebanhos, porque deu muito rebanho ali, né? Deu muita rebanho naquela época, era riqueza, então deu muita riqueza para Esaú. Quando Esaú falou isso, o que é seu, a gente pode pensar que Esaú disse: guarde para si o que é seu. Tudo que é de Esaú é dele também, né? Nossa. Como se ele estivesse falando assim, da bênção que como se ele estivesse Jacó... confirmando a bênção, né? Sim, como se ele estivesse confirmando a bênção que Jacó era o dono de tudo lá. Jacó mandava em Esaú. Superior a Esaú. Ele tinha a primogenitura e o que tem a primogenitura vai tomar tudo que o pai tinha, né? Então Esaú falou sobre isso, falou assim: guarde para si o que é seu. E sendo dele, de Esaú, também é de Jacó, porque Jacó que herdou tudo. Jacó herdou a bênção, então a bênção é a maior herança, né, que alguém pode ter. Agora vamos nas considerações finais com Gabriel. Então, para, Miguel. Eu tava lendo aqui, no iníciozinho de Gênesis 32, fala assim: Jacó também seguiu seu caminho e encontraram os anjos de Deus. E Jacó disse, quando os viu: este é o exército de Deus, e chamou aquele lugar Manaim. E enviou Jacó mensageiro diante de si, Esaú seu irmão, a terra de Seir, território de Edom. Ele fala com Esaú, manda várias coisas. E Jacó viu os anjos de Deus ali. Deus mostrou a Jacó que ele não tinha que temer porque estava ali com ele. Da mesma maneira que acontece com a gente hoje, né? Que Jacó viu os anjos de Deus. E no 33, a gente vê como Jacó lidou com a situação. Jacó poderia, sim, claro que ele estava com medo, mas ele preferiu se humilhar, ele preferiu dar a face em vez de buscar a briga. Ele foi lá e, como a gente tinha falado no 32, ele foi dando presentes, né? E a gente até leu em Provérbios, se eu não me engano, que o presente acalma, né, a ira, alguma coisa assim que a gente leu. O Senhor, ele nos guarda sim. Então, muitas das vezes a gente acha que os ímpios que estão à nossa volta, a gente fica com medo deles, a gente
quer guerrear contra eles, a gente acha que a gente tem direito, às vezes pedimos o nosso direito em cima dos ímpios, e só que o Senhor, Ele está conosco, nós não precisamos temer, entendeu? Nós precisamos temer porque o que vai adiantar? O que vai adiantar a gente ficar desse jeito? Né? E uma coisa que é certa, o Senhor está ali de qualquer forma. Se você, a escolha é sua. Por quê? Porque Esaú foi salvo. Esaú não teve que, o Senhor não teve que guerrear por Jacó ali. Se Jacó tivesse tido uma atitude de ir contra Esaú, falar contra Esaú, brigar com ele, e em vez de ter sido a pessoa que quis paz, né, ele teria sido a destruição do irmão. Nossa, é uma verdade, hein? Nossa, tremendo isso, Gabriel. Na hora que eu li isso aqui me veio. Porque assim, às vezes a gente acha que a gente tem que lutar pelos nossos direitos porque não, eu tô certo, eu quero ter certo, o Senhor tá comigo, e vai lá e se peleja contra o seu irmão, né? Claro que a gente tá falando de peleja espiritual, ou peleja assim de boca a boca. Hoje em dia tem muitas coisas que a gente vê. Mas, às vezes por você buscar a paz com o seu irmão, isso aqui também fala conosco. A gente, antes do vídeo, a gente estava conversando sobre isso. Que quando você busca a paz com seus irmãos, com as pessoas da sua volta, você pode livrá-las também da destruição. Sim. Os ímpios também, quando você, em vez de você ir lá e brigar, você ser aquele que pacífico, você traz bênção para a vida da pessoa, e às vezes até a salvação daquela alma, porque Esaú, ele teria morrido ali, entendeu? Se ele tivesse, se o Senhor não tivesse falado com ele e ele tivesse ido lá, entendeu? E Jacó não tivesse tido uma atitude assim humilde, entendeu? Então, que nós venhamos a ser pessoas humildes a cada dia. Eu estava até lendo aqui antes do vídeo Filipenses 2, e fala muito sobre isso. Se os irmãos quiserem meditar depois, Filipenses 2, que fala sobre a comunhão, né? Sobre a comunhão entre os irmãos, e você aconselhando, né? Aconselhando a gente a ser humilde, nós buscarmos nos achar inferiores a cada um, ou seja, ver os irmãos em vez de ver aquele irmãozinho ali simples. A gente tem isso, a gente se vê superior, e nós vamos fazer o contrário, ver-nos como inferiores a eles, entendeu? Por mais inferior socialmente que aquele irmão seja, né? Ele pode ter, com certeza tem muito mais, pode ser que ele tenha muito mais espiritualidade que você, que nós, entendeu? Então a gente tem que ter cuidado quando a gente julga, porque nós julgamos pela aparência. Até os maiores profetas de Deus, né? Eu não me lembro agora qual foi o profeta, mas que ele olhou, foi o Samuel, quando viu Davi, quando viu os irmãos, ele olhou pela aparência, aqueles irmãos ali, aqueles lá são homens de Deus, vai ser aquele ali, primogênito, forte, caraca, homem valente, e era o caçula, o que era pastor de ovelhas. Então muitas das vezes Deus vai levantar gente que todo mundo vai ficar, não vai entender nada. Até o profeta vai ficar confuso, até quem Deus usa. Mesmo você sendo usado por Deus, nós temos que ter muito cuidado com a nossa mania de olhar pela aparência. Então é isso, irmãos, a gente aprende muito com a palavra do Senhor, às vezes coisas que a gente nunca imaginaria, no livro histórico que é esse aqui, que é Gênesis, um livro que fala a história do povo de Israel. A gente tira uma lição dessa, né, que o Senhor nos mostra, né? Então, assim, irmãos, a palavra de Deus é linda, ela nos alimento, né? A gente estava até com uma pregação sobre isso. Ela alimenta, ela nos vivifica, ela nos fortifica, ela nos deixa melhores para enfrentar o maligno, lidar com as pessoas. A palavra de Deus, ela é tudo isso de bom. Então que nós venhamos a cada dia estudar mais a palavra do Senhor, buscar a Deus. É isso, eu prolonguei demais. Gabriel, vai em Isaías 54. E o Gabriel falou ali, Jacó poderia ter sido a destruição do irmão, porque Deus ia lutar por Jacó, mesmo que Jacó estivesse errado em pelejar contra o irmão, né? Porque Deus ia guerrear por ele mesmo assim. Entendeu? Então, se Jacó não tivesse procurado a paz, tivesse procurado enfrentar o irmão, Esaú teria sido destruído, e Deus ele era mais com Jacó do que com ele viu o exército do Senhor ali, gente, da mesma maneira que Eliseu. Ou seja, o exército estava ali pronto para qualquer coisa, né? Foi Eliseu que viu, tinha 400 homens lá, mas tinha o exército de Deus também, protegendo. Tremendo, gente, essa palavra aí, Gabriel, maravilhosa a sua visão sobre isso, porque realmente é Deus que dá, gente. Tremendo. O que o Gabriel falou agora abriu mais meu horizonte ainda a respeito desse texto, e o que o Miguel também acrescentou aqui agora.
acabou abrindo nossa visão sobre o exército preparado para qualquer coisa. Sim. Porque se Jacó dissesse, olha como a palavra do homem determina o que pode acontecer. Você vê, Eliseu, quando aqueles rapazinhos ficaram debochando dele, e naquela época Quem era dele? Só um minuto. Aquilo era muito sério, porque ele debochou de um profeta, tinha que ter muito respeito. Aqueles rapazes realmente tinha algo ali muito errado naqueles rapazes. E não são rapazinhos pequenininhos, é porque naquela época, né, pro povo judeu, os rapazes mais novos, abaixo de 30 anos, são meninos ainda. Então Eliseu vai e amaldiçoa, e aqueles meninos morrem. Porque quando o homem é um homem de Deus, a palavra de Deus é clara. Deus vai contra aquele que fez o mal. Então eu pedi para o Gabriel abrir Isaías 54, no versículo 14 e 15, que diz: com justiça serás estabelecida, estarás longe da opressão, porque já não temerás, e também do terror, porque não chegará a ti. Eis que seguramente poderão vir a juntar-se contra ti, mas não será por mim. Quem se juntar contra ti, cairá por causa de ti. Então, ai daquele que se levanta contra o ungido do Senhor. Gente, é muito sério isso. E as pessoas estão brincando, estão falando de Deus, estão debochando da palavra de Deus, estão debochando de pessoas que oram, que buscam, que colocam a vida no altar, que tentam ter uma vida santa. Cuidado com quem vocês estão pelejando, porque vocês não estão pelejando muitas vezes com uma pessoa qualquer. Então a gente tem que entender que também nós, como servos de Deus, temos a responsabilidade com que a gente vai pedir para uma vida. Porque se a justiça de Deus vem contra aquelas pessoas, o Senhor, ele é justo. Se uma pessoa não é de Deus e ela vai contra alguém que é de Deus, o Senhor vai condenar aquele que não é de Deus. Pode ter certeza disso. Né? Tem até um textozinho no Facebook que é uma brincadeirinha que o ateu sobe na árvore correndo de um urso, né? Com medo do urso, e aí o ateu tá lá em cima da árvore. Você lembra como é que é o texto? É assim, que o ateu vai correndo assim do urso, correndo quando sobe a árvore. Aí tá o ateu corre, sobe na árvore com medo do urso. Aí o urso lá embaixo assim. Aí o ateu, um urso, o que é que eu vou fazer? Aí daqui a pouco vem um anjinho. Olá. Aí ele, sou ateu e não pense que vou mudar só porque um anjo veio me salvar. Aí o anjo, não, vim por você, o urso é cristão e pediu comida a Deus. Aí o urso lá embaixo, abençoa, Senhor, o alimento. Abençoa, Senhor, os alimentos. Gente, aí o anjinho quebrando assim, cortando o galho. Cortando o galho da árvore. Gente, entendeu? Isso é verdade. Porque você acha o quê? Se você não crê em Deus, se você não respeita Deus, se você não tem temor a Deus, a quem Deus vai salvar? Eu tô falando você, mas não é você que está assistindo o programa. Porque você está assistindo, é temente a Deus, é cristão. Não é você. Eu tô falando, a pessoa que não crê em Deus, não é você, é você no sentido figurado, né? A pessoa que não crê em Deus, a pessoa que luta contra um servo de Deus, ela provavelmente vai ver acontecer algo assim, porque Deus, ele vai ferir aquele que se levanta contra o seu ungido. Deixa eu ler só uma passagem rapidinho. Tem tempo ainda. Quando Eliseu ele recebia a revelação de Deus e falava quando o rei da Síria ia fazer alguma coisa contra o rei de Israel, contra a terra de Israel. E aí o rei da Síria ficou perturbado, tipo, como é que será que tem um espião entre a gente? Aí o servo dele, não, mas é o profeta deles lá que sempre revela o que a gente vai fazer, não tem como. Aí fala, então se turbou com esse incidente. Aí o rei disse, vai e vê onde ele está, ou seja, vê onde Eliseu está, para que envie e mande trazê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo, eis que está em Dotã. Eles acharam o Eliseu. Aí o rei da Síria mandou para lá cavalos, carros, um grande exército, os quais chegaram de noite e cercaram a cidade. E o servo do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. A gente acha que é Geazi.
E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu servo lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Aí Eliseu fala, e ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que estão com eles. Mas quem saiu? Aí e orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Que coisa mais linda. Como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: fere, peço-te esta gente de cegueira. E feriu-a de cegueira conforme a palavra de Eliseu. E então Eliseu lhes disse: não é este o caminho, nem é esta a cidade. Segui-me e guiar-vos-ei ao homem que buscais. E o guiou a Samaria. Sucedeu chegando eles a Samaria, disse Eliseu: ó Senhor, abre esses olhos para que vejam. O Senhor lhes abriu os olhos para que vissem, eis que estavam no meio de Samaria. Aí trouxeram você vê o poder, gente, um homem de Deus. Viu? E foi a palavra dele. Eles estavam no controle daquele exército, porque a palavra de Deus diz que o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Eliseu podia ter falado que todos iam morrer ali agora, naquela hora. Podia ter falado: todos vão pelejar, sei lá, falaram mil coisas, torturados eles, se eles quisessem. Porque ele tinha poder ali, o poder do Senhor, os anjos do Senhor estavam com ele. Sim, o que ele fez? Teve sabedoria para poder lidar com a situação que Deus deu, iluminação do Espírito Santo. Porque aí honraria o nome do Senhor, não teria testemunhar. Diferente. E como é que as nossas escolhas fazem diferença, também quando nós somos servos de Deus. Porque nós temos o poder em nós, gente. Nós temos o poder de abençoar e amaldiçoar. O próprio Senhor falou, né? A nossa boca pode abençoar e amaldiçoar. E assim, a palavra de Deus diz: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então você não vive por você, você vive por Cristo. E quando você toma uma atitude dessa, você tendo poder, e você toma uma atitude errada, você traz sofrimento para as pessoas, você traz sofrimento para as pessoas que estão à sua volta. Então a gente tem que ter sabedoria até para lidar com as pessoas quando a gente somos servos. Tremendo, hein, gente? Olha o que Deus está falando com vocês aí, olha o que Deus está falando para você. Você varão, você varoa do Senhor, você que busca o Senhor, você que é servo do Senhor. Olha quanta coisa o Senhor está dizendo, que Ele se prontifica, que Ele se levanta para guerrear por você, para te favorecer, para te socorrer, para te ajudar. E o que o Gabriel falou e o Miguel, né? Que o que você pedir vai acontecer para você. O que você abrir tua boca para falar vai acontecer. Então, o Senhor, Ele é fiel. Então, você não abra mais tua boca para falar maldição para tua vida, para tua família, para os teus filhos. Fala bênção, profira bênção. Faça como Ezequiel fez no Vale dos Ossos Secos. Faça como Ezequiel. Ordena, profetiza para o Vale dos Ossos Secos, para os ossos terem carne, para terem sopro de vida, para essas pessoas que estão aí mortas perto de vocês espiritualmente, para Deus soprar vida nelas. Nossa luta não é contra carne nem sangue, né? Olha, realmente tomou uma proporção muito legal esse vídeo, porque a gente começou a entrar numa profundidade com Deus muito grande. O Gabriel hoje não fez o que a gente prometeu de fazer, que é ir trazendo referências, porque esse texto é muito pequeno, mas no próximo a gente vai fazer isso, tá? Nós queremos nos despedir de vocês e no próximo também a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Reflita aí sobre os textos que a gente colocou, que a gente falou. Que Deus abençoe todos vocês, tá? Se você não é inscrito, se inscreve aí no canal. E se você é novo no canal, vê os vídeos passados, porque... Senão você não vai entender tudo, né? Principalmente o 32, pra você entender algumas coisas que a gente falou. Isso, e coloca lá... da Bíblia. É só ir lá em canal, vídeos, aí você vai ver todos os vídeos que tem no canal, tá bom? E deixa seu like aí e deixa seu comentário também. Fala o que você tem vontade de falar aí sobre o texto, sobre nosso trabalho aqui, buscando o Senhor, estudando. E vamos estudar, né, gente? A palavra de Deus, porque é muito importante. Porque vocês estão vendo um texto simples, histórico. A gente teve ali um monte de embasamento de consolação, de conforto do Senhor, de promessa de Deus, desculpa. Então nós temos muita coisa para receber de Deus quando a gente estuda a palavra de Deus, tá? Então beijo, a paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor, gente. Fique com Deus. Até a próxima. Valeu. Fui!